Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está em Nazaré e logo depois da admiração dos seus conterrâneos, porque Nazaré é a cidade onde ele havia crescido, eles se enfurecem com aquilo que ele diz. Admiração não é tudo. Admiração significa uma impressão que atingiu os olhos, os ouvidos, mas não o coração. Só admirar-se não resolve as coisas. Então, enquanto ele estava falando sobre a leitura que ele tinha acabado de fazer na sinagoga, todos estavam admirados. Porém, uma coisa muda tudo. Quando alguém diz, ele não é o filho de José? A questão não é o fato de eles terem dito que ele era familiar demais. Não era questão de dizer, não, mas ele é igual a gente. Isso foi o que eles disseram. Mas Jesus intuiu o que eles queriam dizer com essas palavras. Ele então diz, e aqui me parece está o ponto, a questão sobre a qual Jesus realmente se refere. Vocês vão me repetir o provérbio médico, cura-te a ti mesmo. Vão dizer que eu tenho que fazer os milagres que eu fiz em Cafarnaum, que eu tenho que fazer aqui também. Por trás das palavras, ele não é o filho de José, está a questão. Para que a gente aceite a sua palavra, é necessário ver milagres, tanto quanto ele fez fora da sua cidade. Que ele faça também aqui na sua cidade. E é por isso que Jesus vai dizer que o profeta não é bem recebido em sua casa, em sua pátria, e é por isso que ele vai relembrar 2 fatos da Sagrada Escritura, do profeta Elias e do profeta Eliseu. No tempo do profeta Elias havia muitas viúvas em Israel, mas ele foi enviado a uma viúva em Sarepta, no território pagão.
ele tinha anunciado que não choveria enquanto ele não dissesse. Não choveu durante 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio sem chuva, e naturalmente seca, fome. E ele foi enviado por Deus a uma viúva em Sarepta, a uma pessoa que nem conhecia o Deus de Israel, que nem acreditava nele. Afinal de contas, os de Israel estavam prestando culto a deuses pagãos. Foi por isso que Elias profetizou que não choveria, como um sinal de que Deus estava descontente com aquela idolatria que estavam fazendo. E então Elias, tendo sido enviado a uma viúva que morava em Sarepta, ele fica na casa dela, e na casa dela não falta comida. E além disso, depois o seu filho morre e ele ressuscita o filho dela. Porém, quando ele se encontra com esta viúva, ela estava preocupada em fazer a última medida de farinha, de fazer um pãozinho para comer ela e seu filho. E, em nome de Deus, Elias disse a ela: antes de fazer o pão para vocês, façam para mim, que não vai faltar. Em nome de Deus não vai faltar. E ela acreditou na palavra dele. Ela, que não tinha fé no Deus de Israel, aceitou a palavra do profeta. Eliseu foi procurado por Naamã, o sírio. Aqui não foi o profeta que foi para um território pagão. Aqui foi o pagão que veio para o território de Israel, atrás do profeta. Ele era leproso, era um general. Era leproso e ouviu uma escrava da sua mulher, que era de Israel, dizer que se ele fosse a Israel, lá tinha um homem de Deus que era capaz de curá-lo. Quando ele vai até o rei de Israel, esse fica desesperado, não sabia o que fazer. Então Eliseu manda que ele venha ao seu encontro, e antes de encontrá-lo mesmo, mandou o mensageiro dizer a ele que ele deve se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã, muito contrariado, porque dizia: eu vim de longe, rios tinha lá na minha pátria também. Mas, aconselhado por um servo, cumpre o que o profeta diz e fica curado. E ao sair dali, ele pede inclusive para levar terra de Israel, como um sinal de que dali para frente ele só prestaria cultos ao Deus de Israel. O que existe de comum nessas duas histórias que levam Jesus a citar esta mulher pagã de Sarepta e este pagão sírio, Naamã? O fato de que estas duas pessoas que não conheciam a fé no Deus de Israel acreditaram na palavra do profeta. Coisa que os seus conterrâneos agora não querem fazer. Exigem que também para eles sejam feitos sinais, milagres, como foram feitos em Cafarnaum. Deus sabe por que faz estes sinais para estes e faz estes outros sinais para aqueles outros. Para eles que cresceram com Jesus, que o conheciam de perto, deveria bastar a palavra de Jesus. Mas o fato é que eles não ofereciam a mesma atitude de fé de Naamã, que fez um longo caminho, dando atenção à palavra de uma escrava e depois atendendo à palavra de um profeta, e também não estavam fazendo o caminho feito por aquela mulher viúva que foi capaz de aceitar a palavra de um profeta que falava em nome de um Deus que ela nem conhecia. Esta atitude faltava a eles.
A questão não é que a gente vai se converter porque Deus faz milagres para nós. Não deveria ser necessário isso. Afinal de contas, mais adiante no Evangelho, Jesus vai cobrar também de Cafarnaum, onde ele fez milagres, dizendo: ai de ti, Cafarnaum, porque se em Sodoma e Gomorra fossem feitos os sinais, os milagres que foram feitos aqui, eles teriam se convertido e as cidades não teriam sido destruídas. Por isso, no juízo final, os habitantes que foram destruídos de Sodoma e de Gomorra se levantarão contra esta geração, porque vocês veem milagres, mas não se convertem. A questão é abrir-se aos sinais, seja a palavra, seja aos milagres. Aos conterrâneos de Jesus, deles ele esperava que o conhecimento que já tinham dele, que sua palavra fosse suficiente. Eles abrem mão de crer, de acolher, de aceitar e passam a querer impor condições. Seria bom nós pensarmos se nós somos capazes de acolher os sinais que Deus nos oferece. Se somos capazes de perceber que somos privilegiados pelos sinais que nós temos, sobretudo pela palavra que nós conhecemos. Precisamos nos questionar se nós também não estamos querendo submeter Deus a ter de fazer as coisas que nós achamos que Ele fez pelos outros e que deveria fazer por nós também, como uma condição para que a gente acreditasse. Se não formos capazes de aproveitar os sinais que nós temos, nem que tenhamos outros sinais, não aceitaremos também. Rezemos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.